Então, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar um pouco do triângulo retângulo. Então, nós vamos começar a estudar a trigonometria no triângulo retângulo. E antes de começar isso, nós vamos trazer o triângulo retângulo. Então, relembrar um pouco, é um conceito que a maioria de vocês já trabalhou em sala de aula e tem uma noção a respeito dele, como funciona e tem alguns conhecimentos, né? Então, só vamos relembrar eles aqui. Também vou trazer alguns exemplos nessa aula para poder debater e utilizar esses conhecimentos do triângulo retângulo. Então, nessa imagem que vocês estão vendo na tela, ela é um triângulo retângulo, né? Aí eu se perguntar, por que é um triângulo retângulo? Um triângulo ele vai ser retângulo quando ele tiver um ângulo reto, que está aqui, ó, que é esse ângulo C. Ou seja, esse ângulo aqui ele tem 90 graus, certo? Então, por isso que ele é um triângulo retângulo. Então, todo triângulo que tiver um ângulo de 90 graus, ele é retângulo, certo? Além disso, tem uma consequência interessante a respeito desses dois ângulos, do ângulo alfa e do ângulo beta. Esses dois ângulos são complementares. O que são dois ângulos complementares? Para relembrar aqui, ó, se eu somar alfa mais beta, a soma deles é 90 graus. Então, alfa mais beta é 90 graus, eles são ângulos complementares porque a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, alfa é complementar do beta e o beta é complementar de alfa. Além disso, nós podemos classificar os lados desse triângulo. Então, vamos pegar aqui, ó, o lado C, ele é oposto ao ângulo de 90 graus. Como ele é oposto ao ângulo de 90 graus, ele vai receber o nome de hipotenusa. Ainda sobraram outros dois lados. Vamos chamar esses outros dois lados de cateto. Então, aqui nós também temos um outro. Então, A e B são os catetos desse triângulo. Então, nós temos a hipotenusa, é sempre oposto ao ao ângulo de 90 graus, e temos outros dois catetos. Outra coisa interessante a respeito da hipotenusa é que ela é sempre o maior lado. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, tá? Então, ela vai ser sempre o maior lado. Então, a hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo. Bom, como é que a gente vai fazer a ligação entre hipotenusa e catetos nesse triângulo? Para isso, nós vamos usar uma coisa que todos vocês conhecem, é o famoso teorema de Pitágoras. O que diz o teorema de Pitágoras? Ele diz assim, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou melhor, a área do quadrado construído sobre a hipotenusa é igual à soma da área dos quadrados construídos sobre os catetos, tá? Então, essa é a forma de a gente ligar os lados do triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras. Então, hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse conhecimento a gente usa quando tem um triângulo retângulo, primeiro fator, então tem que ser triângulo retângulo, e quando eu tiver dois lados desse triângulo, tá? Se eu tiver dois lados de um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras para descobrir o terceiro lado. Mais para frente a gente vai ver que é a questão da trigonometria, que nós vamos trabalhar com os ângulos, que vai ser que nem sempre vai ter os dois lados. Pode acontecer de dar um lado e um ângulo, e a gente não tem como aplicar Pitágoras e vai usar outros conhecimentos para isso, certo? A gente até vai classificar os catetos de forma diferente de acordo com o ângulo. Um exemplo bem simples que a gente pode usar o conhecimento do teorema de Pitágoras é verificar se um triângulo é retângulo. Então, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras e esse triângulo vai satisfazer esse teorema. Então, uma coisa nós temos que lembrar, a hipotenusa é sempre o maior lado. Então, se eu for olhar aqui, ó, a hipotenusa nesse caso é 5, isso aqui é a minha hipotenusa. E aqui eu tenho os dois catetos, 3 e 4 são catetos. Mesma coisa aqui, ó, 10, a minha hipotenusa, os outros dois são catetos. 9, a minha hipotenusa, os demais são catetos. Para a letra A, para verificar se isso aqui é um triângulo retângulo, aplico o teorema de Pitágoras, que eu sei o quê? Que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado
dos catetos. Então, 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. 5 ao quadrado nós sabemos que é 25, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Então, 16 mais 9, ou 9 mais 16, nós temos 25, ou seja, 25 igual a 25. Como satisfez essa igualdade aqui, como foi feita essa igualdade, nós podemos afirmar que esse daqui sim é um triângulo retângulo. Então, esses lados 3, 4 e 5 formam um triângulo retângulo. Isso aqui é um triângulo retângulo que vai aparecer em muitos exercícios, tá? Que ele é bem utilizado. Agora vamos verificar 10, 8 e 6. Então, o maior lado é 10, então nós temos nossa hipotenusa aqui, 10 ao quadrado, igual a soma do quadrado dos catetos. Então, 10 ao quadrado igual a 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. 10 ao quadrado, nós sabemos que é 100. 8 ao quadrado, 64. 6 ao quadrado, 36. Então, 100 é igual a 64 mais 36, nós podemos verificar que isso é 100. Então, como satisfaz essa igualdade, esse triângulo também é um triângulo retângulo. Então, agora vamos ver a letra C. Será que ela vai formar um triângulo retângulo 7, 8 e 9? Então, a gente viu que 9 é a nossa hipotenusa. Então, ficaria 9 ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 8 ao quadrado, que são os dois catetos. Então, 9 ao quadrado nós temos 81, 7 ao quadrado 49, mais 64. 81, isso aqui vai ficar igual a 113. A gente vê que 181 não é igual a 113, então são diferentes. Esse triângulo aqui ele não é retângulo. Não é retângulo, tá? Então esse aqui é um exercício simples de ser feito e pode aparecer. Vamos para o exemplo 2. Diz o seguinte: utilizando a figura a seguir, calcule a altura do poste. Perceba que o poste aqui, ó, devia continuar, né? Ele quebrou, acabou quebrando e ele quer calcular a altura desse poste. Então, aqui com o solo forma um ângulo de 90 graus. Esse lado aqui nós podemos verificar que é a nossa hipotenusa e aqui nós temos os catetos. Então ele quer saber qual é o tamanho, qual é a altura do poste, qual é o tamanho desse poste antes de quebrar. Então nós podemos montar o seguinte: vamos chamar essa nossa hipotenusa aqui de x. Então eu sei que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, x ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. X ao quadrado é igual a 16 mais 9. X ao quadrado é igual a 25. Como tem um quadrado aqui, então quero extrair, vou extrair a raiz quadrada de ambos os lados. Eu vou ter x igual a raiz de 25. Então, extraiu a raiz de 25, a gente sabe que é 5. No caso aqui, como a gente tem metro na unidade, 5 metros. Só que ele quer saber a altura do poste. Isso aqui é uma parte do poste. Eu tenho outros 4 metros aqui. Então, se eu pegasse essa parte, levantasse ela aqui e colocasse, eu teria que fazer a soma dessas duas partes. Então, seria, vamos botar aqui, a altura do poste vai ser igual aos 4 metros, que eles estão inteiros, né? Mais os 5 metros que foi quebrado. Então, a altura do poste é igual a 9 metros. Vamos para o nosso próximo exemplo. Então, exemplo 3. Considerando a figura apresentada, calcule a distância percorrida pela bola após o lançamento. Então, veja aqui, então essa bola foi colocada parte de cima aqui como se tivesse uma rampa, né? E aí ele lança, essa bola vai andar essa rampa e também vai andar essa parte aqui, que está aqui a medida dela. Bom, aqui nós podemos calcular a altura da rampa. A gente vê aqui que tem um ângulo de 90 graus. Eu tenho um triângulo retângulo, então eu posso aplicar Pitágoras. Eu tenho um lado que é 25 e tenho um lado que é 60. Então vamos lá. Para calcular a rampa aqui, que nós vamos chamar de x, novamente eu posso verificar que esse x é a minha hipotenusa, então eu vou ter x ao quadrado igual a 60 ao quadrado mais 25 ao
quadrado. Então vai ficar x ao quadrado igual a 3.600 mais 625. Somou os dois. Então eu vou ter 3.600 mais 625, 4.225. Extrai a raiz quadrada, então fica x igual a raiz quadrada de 4.225. Como é que nós podemos calcular a raiz quadrada de 4.225? Vou mostrar uma coisa aqui para vocês que pode ser útil nesse momento. 4.225. Nós sabemos que isso aqui está entre 60 ao quadrado e entre 70 ao quadrado. Como assim, professor? Eu sei que esse 60 ao quadrado é 3.600, né? E eu sei que esse 70, ele é 4.900. Então, 4.225 está entre esses dois números. Se ele tiver uma raiz exata, como determina em 5? Então, dois números que multiplicados sejam iguais, multiplicados dão 5. Se a gente pensar, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 3 dá 9, 4 vezes 4 dá 16 e o final é 6, né? 5 vezes 5, 25, final 5. 7 vezes 7, 49, final 9. 8 vezes 8, 64, final é 4. 9 vezes 9, 81, o final é 1. E 10 vezes 10, 100, o final 0. Então, se isso aqui tiver raiz exata, a raiz quadrada de 4.225 será 65. Então, vamos lá, vamos verificar se é 65 vezes 65. Aqui nós temos 25, sobra 2, 30, 32. 6 vezes 5, 30. Tem 3 aqui em cima. 6 vezes 6, 36, mais 3, 39. Então, somou 5, 2, aqui dá 12, vai 1, 4.225. Então, essa raiz aqui vai ser 65. Certo? Então, a raiz vai ser 65. 65 centímetros. Lembra que a gente sempre fala, ó, eu tenho uma unidade que é metros, eu tenho uma unidade que é centímetros. Então, tem todo mundo na mesma unidade. Vamos passar todo mundo para centímetros. Esse cara aqui ele vai valer 2 metros, vai valer 200 centímetros, tá? Fazendo isso, agora a gente vai somar a distância que ela percorreu. Ele percorreu essa distância da rampa mais 200 centímetros, ou seja, a distância que ele percorreu, vamos chamar de D, vai ser 65 mais 200. Então, a distância que ele percorreu, 265 centímetros. Então, vamos para o próximo exemplo.